Meus irmãos, graça e paz, que bom ter você por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direcionamento de Deus e eu quero desde já ler com vocês um texto que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do verso de número 1. E diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção aqui no verso de número 1 é que ele fala duas coisas. A primeira é que a mão do Senhor estava sobre ele. E a segunda é que ele é conduzido pelo seu espírito a um vale de ossos secos. Repare que antes de Ezequiel ser conduzido para um vale, Deus ele revela a sua mão para Ezequiel. E mão aqui no original hebraico significa força, significa poder. Ou seja, antes de Ezequiel entrar no meio do vale, Deus ele já estava mostrando a sua força, o seu poder para Ezequiel. Ou seja, Deus ele já estava dando para Ezequiel um ponto de referência que ele iria usar para ele não ficar perdido no meio do vale, para ele não ficar sem saber o que fazer no meio do vale. Ou seja, Deus ele já tinha mostrado para Ezequiel a sua força, o seu poder, a capacidade que ele tinha sobre a vida de Ezequiel e a capacidade que Deus ele já tinha sobre o vale de ossos secos, o poder, o domínio que ele tinha sobre o vale. Tudo isso ele já foi mostrado para Ezequiel antes mesmo de Ezequiel entrar dentro do vale. E isso me chama a atenção, porque a gente não pode ficar sem um ponto de referência na nossa vida. E o nosso ponto de referência ele tem que ser Cristo, ele tem que ser a mão do Senhor. Nós temos que ter isso claro no nosso coração, a força e o poder que Deus ele tem sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas circunstâncias, sobre a nossa vida. Porque se isso não estiver claro no nosso coração, a gente fica perdido, a gente fica desanimado, a gente fica sem saber o que fazer, porque uma das formas de Satanás ele te tirar da presença do Senhor é ele fazendo com que você se sinta perdido, é ele fazendo com que você tenha dúvida no seu coração. E isso acontece quando nós perdemos a nossa referência, que é Cristo. Isso acontece quando nós perdemos a referência da mão do Senhor. Porque quando nós estamos perdidos e nós encontramos um ponto de referência, a gente não se sente mais perdido. E Deus ele fez isso com Ezequiel. Deus ele não deixou Ezequiel perdido no meio do vale. Ezequiel ele tinha um ponto de referência que era a mão do Senhor. Imagine você, quando você sabe que tem que chegar em determinado lugar, quando você tem um compromisso em determinado lugar, você já tem na sua cabeça os meios, a condução que você precisa pegar para você chegar naquele lugar. E quando alguém chega para você e te dá um caminho diferente, que você sabe que não vai chegar, que esse caminho que essa pessoa falou para você não vai te levar a esse lugar onde é o seu compromisso, você vai rejeitar, você vai ignorar. Por quê? Você tem um ponto de referência, você sabe aonde você tem que chegar. E quando isso está claro para você, você não fica perdido, você não é levado por qualquer falácia, você não é levado por qualquer circunstância. Satanás, quando ele tenta colocar dúvida no seu coração, quando ele tenta te dar um caminho diferente daquilo que é o seu propósito, você já sabe, porque você já tem isso claro na sua mente. Você já tem essa referência clara na sua mente. E a nossa referência, ela é Cristo, ela é a palavra do Senhor. E quando nós temos isso claro na nossa mente, a gente não é levado por qualquer coisa. A gente não se desvia por qualquer coisa, porque a gente tem isso claro, a gente tem o nosso propósito claro na nossa mente. E Deus ele deixou isso para nós. Deus ele deixou esse ponto de referência, Deus ele deixou esse poder que é a palavra dele, isso claro na nossa vida, para que isso fique de forma visível à nossa frente. E quando a gente tem o nosso propósito visível, a gente sabe os caminhos que vão nos desviar desse propósito.
e a gente sabe o caminho que a gente deve seguir, o caminho de justiça que a gente deve seguir, para que a gente chegue a esse propósito, para que a gente viva esse propósito que Cristo estabeleceu para nós. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que Ezequiel ele não vai despreparado para o meio do vale. Irmãos, a palavra do Senhor ela nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 10, que Deus ele não permite tentação maior do que o que a gente pode suportar. Deus ele nunca vai permitir você viver algo que você não esteja preparado para suportar. Você pode ver que quando Jesus ele é conduzido para o deserto, Satanás ele chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, se tu és, se tu és, se tu és, se tu és. E antes de Jesus ser conduzido para o deserto, a voz do Senhor já tinha falado com ele que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho de Deus que trazia alegria para o coração de Deus, que Deus ele se alegrava com Jesus. Deus ele já tinha falado para Jesus que ele era o Filho de Deus. Então, Jesus ele já foi para o deserto com essa verdade no coração dele, ele já sabia quem ele era. E Satanás ele a todo momento tentou colocar dúvida no coração de Jesus, mas Jesus ele já tinha o propósito dele claro na mente dele. Ou seja, ele já estava capacitado para suportar a tentação no deserto, para suportar aquele período de provação no deserto. E Ezequiel também, antes dele ir para o vale, Deus ele já tinha dado essa capacitação para ele, Deus ele já tinha se revelado para ele, Deus ele já tinha revelado o seu poder para ele. Então Ezequiel já estava capacitado para viver, para se movimentar, para saber o que fazer no meio do vale. Tanto que no verso de número 3, Deus ele vai perguntar para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Então ele vai dizer: Senhor, só o Senhor sabe. Isso é uma resposta de alguém que já conseguiu enxergar em Deus o poder necessário para fazer com que esses ossos eles tornem a vida, para fazer com que esses ossos eles se tornem pessoas novamente, se tornem um exército novamente. Então Ezequiel ele já entrou ali capacitado. Ezequiel ele já entrou ali sabendo quem Deus era. Então, em outras palavras, o que a palavra do Senhor está nos comunicando era que a visão de Ezequiel, por mais terrível que fosse, o vale ele não era maior do que o poder que Deus ele tinha, do que o poder que Deus ele já havia revelado para Ezequiel antes mesmo dele entrar para o meio do vale. Então, essa circunstância, ela não é maior do que o poder de Deus. Esse vale, ele não é maior do que o poder de Deus, porque nós temos uma referência que é fiel, que é justa, que é poderosa para destruir as fortalezas do inimigo. Nós temos um ponto de referência que é a palavra do Senhor, que é o próprio Cristo, que é maior do que esse vale, que é maior do que essa circunstância. Ezequiel ele não entrou para dentro do vale sem um ponto de referência. Ezequiel ele não entrou para dentro do vale sem uma capacitação necessária. E nós já fomos capacitados em Cristo. A palavra do Senhor ela nos diz que nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Deus ele já nos deu autoridade. A capacitação necessária ela já foi colocada sobre mim e sobre você. E nós temos um ponto de referência que é a palavra do Senhor, para que a gente não caminhe perdido, para que a gente não viva perdido, para que a gente não se sinta órfão. Nós temos esse ponto de referência, que é o que nos guia, que é o que nos capacita, e que é maior do que o vale que Ezequiel ele estava vendo. Você pode ver em Marcos, capítulo de número 4, quando Jesus ele vai dar uma ordem para os discípulos, ele vai dizer: passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus ele deu uma ordem para os discípulos de que eles iriam atravessar o mar da Galileia. Só que no meio da travessia vai se levantar uma forte tempestade, de modo que os discípulos eles pensaram que eles iam morrer ali, que o barco ele ia a pique, que ia todo mundo morrer afogado. Só que eles se admiram porque Jesus ele dá uma ordem ao vento e ele manda o vento se aquietar, o vento parar, o vento cessar. Então ali ele vai trazer bonança para aquele mar, vai trazer bonança para aquela situação. E os discípulos eles vão ficar admirados, eles vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que Jesus ele já tinha deixado isso claro, lá quando eles estavam na beira da praia. Ele já tinha falado aos discípulos de que eles iriam atravessar o mar da Galileia, de que independente da tempestade, de que se levantou no meio da travessia, eles iriam passar.
Jesus ele não disse que eles iriam ter que enfrentar uma tempestade, mas Jesus ele já deixou claro de que eles iriam atravessar, de qual era o propósito deles, de que era atravessar o mar, que eles iriam chegar do outro lado. Então, Deus ele nunca nos deixa sem a capacitação necessária, sem a revelação necessária para que a gente suporte as tempestades, para que a gente passe pelo sofrimento do justo, sem a força necessária, sem o auxílio necessário. A realidade, o nosso ponto de referência, ele está claro, e ele é a palavra do Senhor. E a terceira coisa que me chamou a atenção nesse texto é quando o Ezequiel ele diz que e ele me levou de um lado a outro entre eles, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Ezequiel, ele foi conduzido pelo Senhor no meio do vale. Ezequiel ele não andou na sua própria força. Ezequiel ele não andou baseado naquilo que ele achava que era bom para ele. Ezequiel ele andou na força do Senhor. Ezequiel ele foi auxiliado pelo Senhor. E pelo fato dele ter sido guiado pelo Senhor, ele conseguiu enxergar coisas de que sozinho ele não conseguiria enxergar. Ou seja, pelo fato dele ter sido guiado por Deus, ele conseguiu enxergar que aqueles ossos eles eram muitos, que eram muitos ossos que havia ali, e de que aqueles ossos eles estavam secos, e aqueles ossos eles precisavam de alguma coisa. Se ele conseguiu enxergar isso, ele também conseguiu enxergar que esses ossos eles precisavam de uma palavra, de que esses ossos eles precisavam de um refrigério, de que esses ossos eles precisavam daquela mão que foi revelada para Ezequiel, lá no início, lá no versículo de número 1, de que era o poder de Deus, de que o poder de Deus ele se manifestou a Ezequiel. Então tem coisas que Deus ele vai revelar para nós quando nós formos guiados pelo Espírito, quando nós nos deixarmos ser guiados por Deus e não baseados naquilo que a gente acha que é melhor para a gente. Mas quando a gente se coloca à disposição do Senhor, o Senhor ele revela para nós coisas que a gente não conseguiria enxergar com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto. Então, quando você se deixa ser guiado por Deus, Deus ele te revela segredos, Deus ele te revela coisas, Deus ele mostra para você que por mais terrível que a visão seja, a palavra do Senhor, o poder de Deus é capaz de mudar essa situação, é capaz de mudar, de transformar esse vale. Então, os 3 princípios que o direcionamento de Deus traz para a nossa vida são, primeiro, a mão do Senhor, ela te conduz e ela é o ponto de referência para a sua vida. Deus ele nunca vai te colocar em certas situações sem antes ele te colocar um propósito claro, sem antes você, de forma visível, conseguir enxergar o ponto de referência que é a palavra do Senhor, sem que você tenha um ponto de referência claro na sua vida. Segundo, a mão do Senhor ela é uma capacitação. Deus ele nunca permite provações na sua vida sem que você esteja forte o suficiente, sem que você tenha a capacitação necessária para sobreviver e para viver o propósito de Deus nessa situação. E terceiro, Deus ele não te deixa órfão. Você tem um auxiliador que é o Espírito Santo, que te conduz e que te guia em todas as situações da sua vida. Você não toma decisões baseadas naquilo que você acha. Você não toma decisões baseadas no seu intelecto. Você é guiado pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que te auxilia, é o Espírito Santo de Deus que te guia nessas situações. E em todas as decisões importantes da sua vida, é o Espírito Santo de Deus que te dá a direção necessária para você escolher sempre aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Então você não é órfão, você não está sem auxílio, você não está sem capacitação e você não está sem um ponto de referência claro na sua vida. Então esses foram os 3 princípios que o direcionamento de Deus ele traz para as nossas vidas. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, edifique também a vida de alguém, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui e que você seja abençoado no cumprimento da palavra do Senhor.